Fala pessoal, então, eu sou Baraúna para a nossa terceira semaninha, né, do Covid-19, então para o curso presencial, logicamente, essa é a terceira semana de aula, para a galera que está vendo online aí no canal do YouTube, aí de boa, né, então é mais um vídeo no caso de aulinha de enzima, né, galera. Beleza, então vê só, como é a nossa terceira semana, né, do isolamento, que iniciando aí, né, na segunda-feira, a gente vai falar sobre enzima. Então na aula passada a gente falou de proteína e nessa a gente vai falar sobre enzima, tá? Então vamos lá, enzima também, tranquilão, não tem muito estresse, né? Se você for pegar nos livros aí, 2 páginas, 3, você acaba o assunto de enzima. Então também é uma aulinha curta, uma aulinha bem condensada, tá? Pra gente também não perder muito tempo com vídeo aula e sim fazer um exercício que é muito importante. Então veja, quando a gente vai para enzima, toda ela é uma proteína. Há rumores de que, obviamente, você tinha aquela questão da ribosima, que era um RNA catalítico e tal, parará. Mas a gente pode dizer em biologia que toda enzima é uma proteína, tá? Essa proteína vai estar o quê? Vai ser globular. Então é uma proteína no estágio terciário, globular. E, obviamente, ela tem um local onde ela vai reagir com um substrato. E esse substrato ele é específico para essa enzima, ok? E essa especificidade ela se dá justamente porque a enzima ela vai ter esse bolsão, que é chamado de sítio ativo, que é um local aonde esse substrato vai poder ligar. Ligações, obviamente, interações fracas, né, porque a enzima não vai fazer parte do produto, tá? Então, o que a gente diz? A gente diz o seguinte, enzima, proteína no estado terciário, globular, solúvel em água, que tem uma região ou bolsão, que é o sítio ativo, que é onde vai ligar o seu substrato específico, porque as interações elas vão ser específicas nessa região. Tranquilo? Então, é uma proteína com função catalítica. E aí o que a gente fala direto em relação às enzimas? Que ela tem a capacidade de diminuir a energia de ativação livre, né? Então a energia livre de ativação de uma reação, ela diminui. Então se a gente botar, por exemplo, vai lá, uma sacarose com reagentes ácidos que vão destruir a sacarose, quebrar a sacarose. Você vai gastar uma média aí de 25 mil calorias, mol. Né? Se você colocar a enzima sacarase, veja bem, você vai gastar 8 mil calorias mol. Então você vai gastar muito menos energia para que essa reação ocorra. Resultado disso, aumenta a velocidade de reação. Então aqui eu já falei 2 propriedades importantes da enzima. Quais são elas? Primeira, que vai ser a especificidade de reação com o seu substrato. E a segunda, que é a diminuição da energia livre de reação e, consequentemente, aumenta a velocidade. Né? Se a gente for, obviamente, contemplar cada uma, a gente pode dizer até que tem 3. Mas como a energia está ligada à velocidade, eu estou colocando como uma, tá? Mas aí, então, você tem essa capacidade. Então, é importante a gente saber que essas enzimas, elas são componentes extremamente necessários para o nosso organismo. Então a gente precisa muito dessa enzima. Por quê? Porque ela é que vai fazer com que a gente diminua a energia de ativação e aumente a velocidade das nossas reações. Sem isso seria praticamente impossível ter vida, tá? Por quê? Porque obviamente que a enzima ela favorece o processo de reação. Beleza? Tranquilo? Outra coisa que é muito importante perceber seria a capacidade de reversibilidade. Bara, mas eu já vi que tem umas reações que não tem essa reversibilidade, que no caso a reversibilidade ela é baixa. Veja, isso é verdade. Só que a gente, no caso, está focando em quê? Em provas de vestibulares nacionais e no Enem. Então veja, é importante a gente dizer o seguinte, gente, a enzima, ela tem reversibilidade. Então, o que é que vai acontecer? Ela vai rolar a reação para um lado e vai rolar a reação para o outro sem nenhum problema, porque ela não é gasta. Outra propriedade da enzima, então ela não é gasta durante o processo de reação. Então, é outra coisa importante para a gente perceber, tá? Então, enzimas são, no caso, substâncias proteicas catalíticas, ou seja, que vão acelerar o processo de reação, e aí você consegue, no caso, identificar elas como sendo o quê? Extremamente necessárias para a vida, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar agora o quadro, tá? E vou anotar aqui algumas características importantes para essas enzimas. Então, vamos lá. Deixa eu tirar o apagador aqui. E aí o nosso assunto seria o quê? Seria enzimas. Então, aqui, ó, enzimas, o que é que elas são? Proteínas com funções catalíticas, então eu posso botar aqui o seguinte, ó, proteínas em que estado? Terciário. E aí, consequentemente, como é que elas são? Elas são, ó, globulares. Mas aí você diz, Bara, se elas são globulares,
Elas, no caso, são solúveis? São solúveis. E aí, no caso, o que é que vai acontecer? Isso daqui eu vou fazer uma representação que é o seguinte, ó, eu vou pegar esse bolsão, ou essa área, e vou dizer para você que essa área é uma área onde a enzima ela vai apresentar ó, função catalítica. E aí eu digo, então, que isso aqui é chamado de quê? De sítio ativo da enzima. Então, esse é o local onde ela vai ligar com o quê? Com o seu substrato. Ok? E esse substrato aqui, ele vai, obviamente, ser específico para essa enzima. Então, aqui, se a gente for enumerar as características dessa enzima, o que é que vai acontecer? Eu vou dizer que ela diminui a energia de ativação, né? Energia livre de ativação, como consequência, aumenta a velocidade da reação. Né? Então, isso aqui é importante porque é uma característica dessa enzima e ela é muito importante. Se a gente for colocar aqui outra característica dela, ela vai ser o quê? Específica para o seu substrato. Então, outra característica importante é a especificidade de reação. Outra, já que ela não é gasta, você tem a reversibilidade da reação. Por quê? Porque eu não vou gastar essa enzima. Então, ela não vai se transformar em quê? Em produto, ok? Então, aqui, ó, não é gasta na reação. Ok. Então, aqui você tem 4 características básicas. E aí, agora, vamos voltar para cá. Então, eu tenho 4 características básicas que são importantes para obviamente caracterizar essa enzima. Então você tem reversibilidade, você tem especificidade, você tem que ela não é gasta e ainda vai diminuir a energia de ativação e aumentar a sua velocidade. Beleza. O grupo das exceções. Eu já vi que em respiração celular tem uma enzima que não é reversível, que tá... Veja, nós não estamos estudando as exceções, a gente está estudando simplesmente o que é uma enzima. Então a gente está dentro do padrão dela. Então é importante a gente perceber isso. Existem até algumas curiosidades. Por exemplo, vamos lá, respiração celular. Respiração celular é a quebra da glicose formando CO2 e água. Até aí, muito simples. E aí, consequentemente, liberando a grande quantidade de energia. Veja que bizarro. O que é que acontece? Sem a enzima, a quantidade de energia necessária para que essa reação acontecesse seria capaz de carbonizar o corpo de um indivíduo. E a energia liberada também. Então eu preciso de quê? Primeiro, uma enzima para acelerar o processo de diminuir a energia utilizada e que a energia liberada durante essa reação ela seja gradativa, ela seja aos poucos, porque senão a gente iria carbonizar, tá? Então é meio louco isso. Então se a gente fosse esperar que uma glicose, por exemplo, outro exemplo, fosse ser degradada naturalmente no meio, a gente ia esperar muito tempo, porque isso ia demandar uma energia muito grande, tá? Talvez até uma energia que o meio da gente não tivesse. Com uma enzima, aí sim a gente consegue fazer essa degradação. Então é muito importante perceber isso, tá? Então agora que a gente já sabe a função da enzima, é importante a gente perceber agora o seguinte. Existe uma reação da enzima com o seu substrato, formando um complexo, que é chamado de complexo enzima-substrato, tá? Não vou dizer que é um novo composto. Existem interações, obviamente, como a gente falou, de ligações fracas, tá? Porém de alta energia. E isso faz com que agora o produto final, ele seja, obviamente, produzido, ele seja, no caso, o fim da reação. E a enzima ela sai intacta. A enzima ela não vai sair como uma oxidada ou reduzida, ou não vai. Ela vai sair intacta. Inclusive ela pode ser utilizada na próxima reação. Então é importante a gente perceber porque isso faz parte de uma equação, de um modelo, que é o modelo de reação enzimática. No caso da maioria dos livros, é o modelo de quê? De chave-fechadura, exatamente, eu ouvi você dizendo aí. Então, nesse caso, é o modelo de chave-fechadura. O modelo chave-fechadura, ele é muito conhecido, porém são dois, tá? Tem o modelo chave-fechadura e tem o modelo induzido. Eu vou comentar induzido aqui, porque só o Cídio Machado fala sobre ele. Mas é importante que a gente, obviamente, saiba o que é o modelo induzido, tá certo? Mas a gente vai começar, obviamente, pelo modelo chave-fechadura, ok? Então vamos para o quadro. Quando eu pego aqui no quadro, gente, eu vou apagar isso aqui, tá? Espero que vocês tenham copiado, então vou apagar isso daqui e vou dizer o seguinte, veja, quando a gente vai para o modelo chave-fechadura, é importante a gente perceber algumas coisas, então vamos nessa, olha só.
Quando eu vou para esse modelo chave-fechadura, a gente tem o seguinte. Eu venho aqui e digo que a enzima mais o substrato, ele vai formar um complexo enzima-substrato. Esse é o complexo, onde eu digo a você que ele tem alta energia aqui e interações ou ligações que não são fortes. Por quê? Porque essa enzima ela vai ficar intacta. Então, consequentemente, o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui a enzima mais o produto. É natural que alguns livros eles coloquem, no caso, uma seta de reversibilidade, tá? Se estiver fazendo barulho aí, no caso, é porque eu estou num ambiente aberto, então realmente vai ser difícil da gente isolar completamente o som, tá? Mas vamos nessa. Então veja, o que é que vai acontecer? Nesse caso, você tem a reversibilidade sim. Eu não gosto muito de colocar aqui. Por exemplo, vamos aqui para o quadro. Ele bota aqui com uma seta de reversibilidade. Então aqui é natural que os livros coloquem assim, tá? Então faça isso daqui, ok? Eu prefiro, no caso, fazer da seguinte forma. Eu prefiro fazer enzima mais substrato, formando complexo enzima-substrato e me dando enzima mais produto. Caso esse produto venha a reagir com essa enzima novamente, voltando a ser o que ele era antes, ele agora é um substrato que vai reagir com essa mesma enzima, vai voltar a formar o complexo enzima-substrato e vai voltar a ser produto mais enzima. E aí isso aqui pode acontecer dessa forma. Então perceba o seguinte, que no caso em que a gente mostrou, que eu vou mostrar agora o quadro para você, é o seguinte, enzima mais substrato, complexo enzima substrato, enzima mais produto. O produto vira substrato, reage e volta. Mas é a mesma coisa disso daqui. Sim, só temos que ter cuidado para não confundir substrato com produto. Por exemplo, substrato, sacarose. Produto, glicose mais frutose. Aí eu vou dizer aqui, o termo produto reage com enzima. Nenhum produto reage com enzima. A glicose mais frutose vão reagir com a enzima. Tudo bem, então eu vou dizer que ele é um substrato, glicose mais frutose, vai reagir com a enzima e formar outro complexo enzima-substrato. Esse é o problema. Isso daqui está falando a mesma coisa do que isso aqui com essas setinhas, só que tem que ter cuidado só com a nomenclatura substrato e a nomenclatura produto. Ora, a sacarose é substrato, ora, a sacarose ela é produto. Então isso daqui é só isso que vai ter que ter cuidado. Tranquilo? Entendeu isso aí? De boa? Então esse aí explica o modelo chave-fechadura. Ele está mostrando aqui o seguinte, vamos lá. Enzima mais substrato, especificidade. Reversibilidade de reação aqui, ou aqui, tanto faz, tá? Complexo enzima-substrato. Então aqui ele mostrou a especificidade desse substrato. A enzima não é gasta na reação. Então você vê que a enzima aqui ela tem nos 3 locais. Então ela não é gasta na reação. Ok? Tranquilo isso? A energia não está sendo mostrada, mas a gente pode enfatizar novamente a energia da seguinte forma. Diminui a energia de ativação, o que vai fazer com que aumente a velocidade de reação. Tranquilos? Beleza? Agora eu vou transformar isso aqui num gráfico e vou mostrar o processo de transição. Que é quando a gente tem um intermediário de alta energia, ele vai se transformar na enzima mais o produto, tá? Então vamos olhar aqui para o quadro de novo. Olha só, energia livre está sendo representada aqui, sentido da reação. Então eu sei que tem muita informação, tá? Mas aí fica tranquilo porque eu vou explicando aos poucos e fica olhando para o meu dedo. Não vai olhando para toda a figura, senão você vai enlouquecer. Então vamos lá. Energia livre, sentido da reação. E aí eu tenho aqui, inicialmente, o estado inicial, ou seja, reagente. No final, o estado final, que é o produto. Reação catalisada, vermelha. Reação não catalisada, preta. Quando você vem, então, para a energia livre de ativação catalisada, ela é menor em termos de energia gasta do que a não catalisada. Então aqui você percebe que a energia está sendo representada por isso, então isso é energia livre sendo representada aqui por esse trecho, e aqui é energia livre representada por esse trecho. Então aqui essa energia livre, ela ficou maior, e aqui a energia livre, ela ficou menor. Tranquilo? Esse estado aqui
E aqui são os estados de transição, onde eu tenho um complexo enzima-substrato de alta energia, sendo transformado, então, no produto mais a enzima. Entenderam esse gráfico? Então é importante porque às vezes algumas faculdades elas botam esse gráfico para você analisar. Então fica ligado nele e obviamente qualquer dúvida pode mandar aqui embaixo também ou então lá na nossa plataforma, porque aí a gente vai tirando essa dúvida, ok? Tranquilo? O outro modelo que a gente falou que tem no Cid Machado é o modelo do encaixe induzido. Nesse caso, veja, pouquíssimos livros falam e é pouquíssimo abordado também em provas, então pode ficar tranquilo em relação a ele. Agora, o que é importante? É só conhecimento, né? Ele diz que a enzima ela vai se adequar em modelagem ao seu substrato. Veja, não perde especificidade. Atenção! Não perde especificidade, tá? Então fica muito atento a isso daí, porque ela vai ainda ser específica ao seu substrato. Agora ela vai ter uma modelagem, como se ela estivesse inativa, quando o substrato chega, modela ela consegue encaixar com o seu substrato, ok? Então esse daí é o modelo chamado encaixe induzido. Lembrando que pouquíssimos livros no ensino médio trabalham esse encaixe, ok? Tranquilo? Outro ponto importante é a inibição enzimática. A inibição enzimática é algo que deve ser trabalhado e, obviamente, ele é cobrado nas provas. É nem pouco, mas nas provas, no geral, dentro do nosso território, né, do Brasil, ela é bem cobrada, tá? A inibição ela pode ocorrer de duas formas. De forma reversível, é quando o inibidor ele inibe a reação, mas ele pode sair dela e deixa a enzima intacta. Ou irreversível, aí é quando o inibidor se liga à enzima e aniquila ela, ou seja, ele elimina, aquela enzima ali perdeu, ela não vai poder mais ser usada, tá? Então é irreversível. Só que existe outra classe de inibidor, que é na verdade outra categoria, caracterização dele, que é o inibidor competitivo e não competitivo. Então veja, uma coisa é ele ser reversível ou irreversível. Irreversível é aquele que aniquila a enzima e o reversível não, né? Aquele que se encaixa e sai. E a outra categoria, no caso a outra caracterização que a gente tem, é por ser competitivo ou não competitivo. Então quando a gente tem um competitivo, o que é que vai acontecer? Ele compete com o sítio ativo, pelo sítio ativo com o seu substrato. Então o inibidor ele vai lá e vai competir com o substrato pelo sítio ativo. Já a inibição não competitiva, ele liga-se no sítio alostérico. Então só para ver se você entendeu, qual dos dois teria uma eficiência de inibição maior? O inibidor competitivo ou não competitivo? Então, nesse caso, o inibidor não competitivo. Por quê? Porque ele chega e já inibe. Já o inibidor competitivo, não. Dependendo da quantidade de substrato que eu tenha, o inibidor pode ser que ele não consiga encaixar. Então eu tenho 10 substratos e um inibidor. Poxa, é 10 para 1. Então a probabilidade maior é que o substrato encaixe. E o inibidor, se encaixar, ele vai sim inibir o processo de reação. Então lembrar, inibidor não é reagente e o inibidor ele inibe a enzima de fazer o processo de reação. Tranquilo? Então essa é a caracterização do inibidor. Vamos para cá para o quadro e aí eu vou fazer um desenhozinho rápido sobre inibição e aí a gente vai e explica melhor, tá? Vê se você entende agora com o desenho, beleza? Então vamos lá. Pronto. Vamos lá. Inibição. Como falamos, pode ser reversível ou irreversível e pode ser competitiva ou não competitiva, tá? E desculpa aí tá abreviando, mas é porque, obviamente, o quadro é pequenininho. Então, quando eu tenho uma enzima, então eu vou botar aqui, ó, aquela enzima bem padrão que a gente sempre usa, eu posso chegar aqui e botar, ó, o substrato. Então, perceba. Então, essas duas moléculas são do substrato, elas vão entrar aqui e vão gerar um produto. Eu posso chegar aqui e fazer esse inibidor, vou botar ali de vermelho, ó, esse inibidor. Caso ele entre aqui, não vai haver reação. Caso esse entre aqui, vai haver reação. Então você vê aqui no caso que há uma competição entre os dois. Se eu aumentar o número de substrato, o inibidor vai perder um pouco sua ação. Não por uma questão de reação, mas por uma questão de quantidade. Se eu aumentar a quantidade de inibidor, ele vai aumentar a sua ação. Novamente, não por uma questão de reação química, mas só por uma questão de quantidade. Então, o espaço amostral vai aumentar, consequentemente, maior chance do inibidor. Então, quanto maior o substrato, maior chance. Quanto maior o inibidor, maior chance. Ok? E o inibidor, que seria o não competitivo, seria esse. Caso ele venha aqui e reaja
Ele vai pegar essa enzima e vai fazer uma modificação nela. E aí ela não vai estar mais apta ao uso. Se esse inibidor aqui, ele entrar, essa enzima, ela não vai estar apta a reagir, simplesmente porque ele é um inibidor. Então aqui ficaria o nosso substrato pronto para reagir, mas nós não teríamos reação com esse inibidor. Inibição competitiva, aqui, ó, inibição não competitiva. Então aqui eu consegui fazer essa eliminação da enzima e aqui no caso também, tá? Podendo ser reversível e irreversível. Se for irreversível, a gente já sabe, a enzima não vai voltar para o seu processo de atividade. Então, essas são as formas que nós temos de quê? De inibição enzimática. Então, lembre, inibição pode ser reversível e irreversível, competitiva e não competitiva, tá? Então, por exemplo, uma inibição do tipo não competitiva, né? Então, você tem chumbo, você tem DDT, você tem mercúrio, né? Eles vão ter uma reação e ali pode causar um problema. A sulfanilamida é uma inibição do tipo competitiva, né? Então, nesse caso, ela vai competir. Então, você tem a sulfa utilizada como, por exemplo, antibiótico. Nós temos vários antibióticos, inclusive que são competitivos, tá? Então isso daí é importante. Então a sulfa é um exemplo de competitiva e o mercúrio, o chumbo, o DDT seria não competitivo. Tranquilo? E aí tem que ter muito cuidado com esse fator de inibição. Agora, para a gente encerrar, a questão da desnaturação também é muito importante. A desnaturação, tanto proteica quanto enzimática, mas a gente está na parte de enzima, mas serve também para proteína, o que é que ela é? Ela, na verdade, é uma destruição da estrutura terciária de uma proteína, fazendo com que ela perca sua função. Essa desnaturação ela pode ser reversível ou irreversível. Se a desnaturação estiver muito no começo, dá para ser reversível. Se a desnaturação tiver ocorrido, não dá para ser reversível, ela é irreversível. Então, no geral, você vai ver assim nos livros. Desnaturação enzimática ou proteica, irreversível. É fato, tá? Mas dependendo da questão, isso tem que ter muito cuidado, principalmente com o Enem. Se ela tiver assim, ó, uma desnaturação no seu princípio, cessou o fator desnaturante, opa, pode ser que ela renature. Então isso aí tem que ficar muito esperto nas questões para que você não erre, tá? Mas quais são os fatores desnaturantes, por exemplo? Você tem pH, você tem temperatura, você tem, no caso, a concentração de sais, isso aí não é muito comum ter em livro, pressão do ambiente, então isso também não é muito comum. Geralmente você tem o quê? Temperatura, tá? A temperatura, quando ela eleva, ela muda o estado vibracional da proteína e aí com essa vibração pode ser que ela venha a romper algumas ligações terciárias e secundárias. Primária é muito difícil, tá? Porque a primária é uma ligação muito forte, então é muito difícil a primária ser destruída. Mas a estrutura terciária e a estrutura secundária podem ser perdidas durante a desnaturação. Né? pH, então concentração de quê? De hidrogênio, né? H+, do íon hidrogênio. Então H+, o potencial hidrogênio iônico alterado, ele pode alterar também a reação na enzima e ela sofrer um processo desnaturante. Então é outro processo que tem que ter cuidado. Então a enzima da boca, por exemplo, pH levemente ácido ou básico a neutro. Estômago já seria um pH ácido, intestino já seria um pH básico. Então cada enzima tem o seu pH de atuação, a sua temperatura de atuação. Então os fatores desnaturantes a gente poderia colocar como pH e temperaturas principais. Porém, concentração de sais, pressão do ambiente também vão poder modificar essa estrutura morfológica da proteína e funcional também, tá? E, obviamente, os fatores que podem alterar a velocidade dessa reação. Quais são? A concentração de enzima. Se eu boto, obviamente, uma quantidade maior de enzima, a reação pode ocorrer mais rápido. A concentração de substrato. Então, se eu boto uma concentração de substrato maior, essa reação ela pode acontecer mais rápida. Logicamente que tem o quê? O ponto de saturação. Então, não vai ser aumentar o substrato, aumenta, e daqui a pouco a velocidade está mega explosiva. Não. Aí vai depender da concentração de substrato e de enzima dentro daquele meio. Tem um gráfico. Esse gráfico está mostrando a você que essa velocidade ela aumenta até certo ponto, aonde ali estabiliza, ou seja, é o ponto de saturação, tá? Você tem o pH, que é como a gente falou, ele acelera sim o processo de reação de fato, mas chega um momento que aí vira o processo, ou seja, ele começa a desnaturar a enzima, e aí essa enzima vai realmente passar por um processo de quebra, destruição, então ela perde a sua ação. Perdendo a ação, ela vai diminuir a velocidade, claro, né? E a temperatura também, a temperatura vai acelerar, logicamente, porque a cinética das moléculas aumenta, mas até certo ponto.
Por quê? Porque ela começa a desnaturar as enzimas e aí a velocidade ela começa a cair. Tudo isso dá para ser demonstrado pelos gráficos, tá? Então os gráficos são importantes porque eles são geralmente cobrados em prova. Tranquilo? E as enzimas podem ter nomenclaturas próprias, né? Mas no geral é adicionado ase ao final dela. Então você tem a oxidase como peroxidase, você tem as hidrolases, você tem a sacarase, você tem a amilase. Então geralmente é adicionado esse finalzinho ase para que ela possa, na verdade, ser chamada de enzima. Tranquilo? Beleza? Então é isso, a enzima é pequenininho, tá? Façam as questões e aí qualquer dúvida, plataforma, ou grupo de Telegram, ou grupo de Zap e vamos lá pra gente movimentar isso daí, tá joia? Valeu e até a próxima.